Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. As conspirações, creio que têm acompanhado a existência da civilização ou das civilizações humanas desde a sua gênese. Algumas delas são a tentativa de explicar aquilo que não conseguiam explicar. Outras nascem, obviamente, de arquiteturas mentais para tentar, de alguma forma, distrair daquilo que é o acontecimento em si mesmo e criar, uma realidade alternativa que possa, eventualmente, rentabilizar os interesses de alguns. Mas, verdade seja dita, dentro do cavalo de Troia estavam lá uns guerreiros. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. Uma das coisas que também permite o nascimento e o florescer de teorias da conspiração é a falta de explicação de alguns acontecimentos marcantes. Pensemos, por exemplo, o assassinato de John Kennedy está por explicar, ou outros acontecimentos ao longo da história que pensávamos que tinha sucedido de uma determinada forma, mas afinal foi de outra. Como, por exemplo, pensar na famosa Batalha de Salamina, quando os gregos permitiram que o exército persa, neste caso a marinha e a armada persa, pensava que eles estavam prontos para fugir, estiveram despertos toda a noite, só para, no raiar da manhã, eis que os gregos atacaram o cansado e mal dormido exército persa. Mas há algo que nós temos que pensar, é porquê que nestes últimos tempos, 2024, temos a sociedade da informação e cada vez mais próxima de nós, parece que as teorias da conspiração ganharam um novo fôlego. De tal forma que nós já sabemos, ou não sabemos, se hoje é hoje, amanhã é amanhã, e se quem está vivo está realmente vivo ou é um glitch no Matrix. Digo eu, que não percebo nada disto. Quem se atreve a dizer que percebe alguma coisa disto, ou pelo menos tenta, é o Frederico Duarte de Carvalho. Ele é nosso convidado com alguma regularidade, já cá esteve, fez um especial sobre o caso Camarate, já cá esteve a apresentar também alguns dos seus livros, recordo-me, por exemplo, o Governo Bilderberg, e o Frederico, muito recentemente, lançou um livro que nós vamos analisar, não é? E que fala precisamente de 10 conspirações para os próximos 100 anos. Boa noite, Frederico. Obrigado por estares aqui connosco. Ainda antes de irmos ao teu livro, parece paradoxal, não é? Que na sociedade da informação as teorias da conspiração vão medrando com a boa saúde, diga-se de passagem. Olha, muito obrigado também pela tua persistência e insistência em ter-me aqui a falar sobre estes temas, que são temas polémicos e que não são nada ligeiros, mas que nós tentamos, pelo menos, dar de uma forma informativa e pedagógica às pessoas, precisamente porque nós vivemos numa sociedade de informação onde parece que cada vez mais só existe desinformação. E isso é que leva precisamente ao surgimento das conspirações, das teorias da conspiração, ou pelo menos da prática da conspiração, porque algumas delas já são práticas, conspirações em prática que nós vemos à nossa frente, mas que de repente não sabemos como reagir, precisamente estamos muito pouco mal informados, desinformados e às vezes até de missionários da cidadania que devíamos ter, em que temos de estar atentos e vigilantes àquilo que estão a fazer em nosso nome. Frederico, qual foi, por assim dizer, o pontapé de saída? O que é que te fez iniciar o processo de feitura deste livro?
Este é o primeiro livro que eu faço onde eu escrevo sobre coisas que supostamente ainda não aconteceram. Ok. Foi um desafio, porque o meu livro anterior foram As Conspirações que Mudaram o Mundo. Portanto, foi uma história das conspirações até aos dias de hoje, desde os tempos clássicos, por assim dizer. E este é um livro sobre que é um desafio, então, e daqui para a frente, o que é que nós poderemos esperar face àquilo que já aconteceu. E eu olhei para a nossa sociedade e vi que realmente já existem muitas situações em que nós podemos dizer que estão a ser preparados caminhos perigosos e que se nós não tivermos a devida informação, se nós não tivermos o devido cuidado, a devida discussão, os próximos 100 anos, que é o que, digamos, o alcance do livro, poderão ser muito perigosos para as futuras gerações. São os nossos filhos, que vão estar os nossos netos. E eles vão-nos perguntar o que é que vocês fizeram. E, portanto, este livro acaba por ser uma espécie de manual, como eu sempre fiz o meu primeiro livro em 2003, portanto, há 20 anos, chamava-se Eu Sei Que Você Sabe, e tinha como subtítulo Manual de Instruções para Teorias da Conspiração. E, portanto, este é o manual para os próximos 100 anos das próximas teorias da conspiração, pelo menos aquelas que nós podemos agora detectar. São 10, poderiam ser muitas mais, mas elas são, de certo modo, condensadas nas essenciais. Ok. Vamos ver algumas delas sim. E vamos tentar ver, porque, pelo que eu vejo, alguns são temas do dia-a-dia, só que tu transformas em teorias da conspiração, de alguma forma, porque consideras que há uma agenda que coloca esse tema na linha da frente. Olha, vamos falar, por exemplo, na grande substituição, porque temos ouvido em determinados movimentos políticos, por assim dizer, a dizer que estamos a ser substituídos, como se houvesse uma clara intenção. Eu não digo que não exista uma população que nos supera numericamente, porque provavelmente são mais dados a ter muitos filhos, mas existir mesmo uma ideia de que substituírem-nos... É só logo o início do livro, A Grande Substituição, que é uma daquelas situações e uma daquelas frases que hoje em dia está na grande discussão política e pública e que levanta realmente muitos problemas com a imigração, juntas depois com o racismo e, portanto, e as crises económicas que nós temos. Ora, o livro procura, de uma forma, como eu dizia no início, pedagógica. A Grande Substituição é uma coisa que estava já escrita, entre aspas, num livro que era uma parábola, escrito por um francês, Jean Raspail, num livro chamado Le Champ des Saints, O Acampamento dos Santos, em tradução direta, que em Portugal foi editado em 1977 e que prognosticava, nesse livro, era uma ficção, a chegada de cerca de 1 milhão de pessoas da zona da Índia às praias do sul de França. Todas elas ao mesmo tempo. O livro fazia essa parábola, quase como o José Saramago, que fazia também as suas parábolas. O livro analisava como é que era, por exemplo, a notícia dessa grande frota de pobres e abandonados que vem à procura de uma vida melhor na Terra, onde a vida supostamente é melhor. E ele, o Jean Raspail, teve esta ideia quando estava de férias na Côte d'Azur, olhou para o mar e pensou, e se eles vierem? E eles estão a chegar. O Jean Raspail escreveu o livro em 73 e, ao longo destes últimos 40 anos, 50 já, aquilo que ele prognosticou foi acontecendo pouco a pouco. E então já chegaram mais de 1 milhão desses refugiados, dessa armada que ele chamava uma armada dos pobres, em que chega de uma forma pacífica, em que o exército não pode impedir as pessoas de chegarem à procura de uma vida melhor. Porque muitos portugueses também somos nós que sabemos o que é emigrar à procura de uma vida melhor, para a França, para outras paragens. Portanto, nós não vamos impedir pessoas de virem à procura de uma vida melhor. Só que a tal política de fronteiras abertas, a ausência, ao que parece, de uma coisa tão simples que são as regras. Ora, isso levanta problemas políticos, económicos, que é preciso saber como resolver.
E a grande substituição, neste momento, é um dos grandes desafios, é saber como é que nós vamos conseguir resolver socialmente, sociologicamente, e de uma forma em que não pareça que seja um diálogo entre quem está contra e quem está a favor. Porque as regras não são mais do que pedir também para proteger aqueles que chegam, de forma a poderem se integrar e não serem explorados. Claro. Portanto, o plano... E depois se me perguntas, mas qual é o plano de quererem substituir uma cultura por outra cultura? Isso aí é já um plano... Mas, por exemplo, e lamento ter que dizer isto, mas eu vi um vídeo no Canadá onde um representante de uma determinada religião, neste caso era muçulmano, e eu não estou a englobar todos os muçulmanos naquilo que ele disse, mas ele dizia claramente à pessoa com quem estava a falar: nós temos muitos mais filhos do que vocês e daqui a 20, 30 ou 50 anos vão ser mais muçulmanos no Canadá. E o que é que vocês vão fazer aí? E depois ele terminava dizendo: e esse é o momento em que vamos querer ter a lei Sharia em ação no Canadá. Ora, esse é um dos problemas que nós temos que ver com a humanidade. Quando tu misturas religião e política, quando tu crias leis políticas de acordo com uma religião, acabas por impedir que se concretize a utopia mundial, em que eu não me importo que tu tenhas a tua religião, desde que ela não afete a minha, desde que não afete a forma de organização da sociedade. Portanto, eu acredito que, e isto é tal história da integração e tentar aculturar. As pessoas podem ter os filhos que quiserem, podem ter a religião que quiser. Há regras que foram testadas, que foram colocadas em prática ao longo de muitos anos e que depois têm uma certa prática humana, em que a proteção da vida humana é mais importante do que propriamente a pena de morte, ou as leis da Sharia, ou outras tais, que nós, na nossa civilização, nos nossos valores, não fazem sentido. Nas outras sociedades farão sentido, querem-nos impor essa, a resistência depois acaba por ser natural. É interessante tu estás a dizer isso e deixa-me trazer agora para um plano talvez bem atual. Recentemente lia que alguns representantes de um determinado Estado, alguns representantes democratas de um determinado Estado, não iam fazer o endorsement de Kamala Harris se ela apresentasse o Shapiro como vice-presidente, uma vez que o Shapiro é judeu. Eu, na grande substituição, tento pelo menos trazer algum humanismo. Não vai ser fácil os próximos 100 anos com esta questão da grande substituição. Por isso é que ela está aí e logo a abrir para marcar um tom que depois vai ser o tom geral. Essa é uma questão mais global e depois vamos entrar em questões mais particulares de como é que nós estamos a ser condicionados no pensamento, na ação, na liberdade, através das inteligências artificiais, já lá vamos, através de outras formas de controle. O último capítulo é a Terceira Guerra Mundial. Ora, sem me querer antecipar nisso. Portanto, há um ciclo aqui que se fecha e que há um caminho que poderá ser percorrido. E, portanto, eu não tenho problemas em apresentar a grande substituição, em falar dela, em assumir que existe um problema. Mostro, inclusive, onde é que ela foi planeada, pelo menos enunciada, de uma forma artística, através de um livro, e que, na realidade, não é mais do que uma reflexão que já foi feita há 50 anos. E diz-me uma coisa. Portanto, será um plano, podemos ver que há 50 anos já havia esse plano e que os políticos de hoje, ou das duas uma, ou não tiveram a clareza para verificar, o executar. Não é o executar. O prever e o precaver estão cúmplices do que vai acontecer daqui a 100 anos. Mas olha... Portanto, o caminho, a humanidade seguirá o caminho que quiser. Os senhores que vão ter os filhos vão dar a educação que quiserem. Mas nós não podemos abdicar da educação dos valores que nós também os temos. E já lá vamos, porque depois temos que abordar também aqui a questão do movimento woke. Diz-me uma coisa, crees que, de alguma forma, as escolhas que estão a ser feitas para a liderança da NATO vão dando essa nota? Infelizmente, eu
Terminei este livro, infelizmente, por condições, obviamente, logísticas e técnicas para a realização do livro, umas semanas antes da reunião Bilderberg, que foi em Madrid, há cerca de um mês e meio, no fim de semana do início de 1 de junho. E eu estive em Madrid, onde testemunhei, e assim mesmo testemunhei à distância, de um alto de um prédio, nas traseiras do hotel onde se reuniram algumas das personalidades mais importantes do mundo, nomeadamente o secretário-geral da NATO, e então testemunhei o momento em que está o então primeiro-ministro da Holanda a conversar com o então primeira-ministra da Estónia. E eram os dois, a Kaja Kallas e o Mark Rutte, que, passado um mês depois deste encontro, em que estavam ali a conversar, uma conversa de café na esplanada, com amigos, ele torna-se, o primeiro-ministro da Holanda, torna-se no secretário-geral da NATO, e a Kaja Kallas vai para a comissária das Relações Externas da União Europeia, juntamente constituindo um trio com a Ursula von der Leyen, com o António Costa. E o nosso António Costa, que também se demitiu num momento mais ou menos conspirativo ou não. Portanto, sim, não há esperança de mudar. Há, isso sim, todos os quaisquer sinais de que é para continuar. Eles querem encontrar o bode expiatório para a guerra? Já encontraram? Olha, eu vou deixar aqui um aviso, vou deixar aqui gravado uma coisa, que depois este programa vai ter que ser chamado. E então é o seguinte. Há 5 anos eu recebi uma mensagem, como recebo todos os dias várias mensagens de pessoas a falar de questões catastrofistas, apocalípticas, o que for. Mas esta eu achei interessante porque dizia assim, uma pessoa amiga de uma amiga, é sempre uma pessoa amiga, uma amiga, vale o que vale, portanto não vale nada, mas próxima de António Guterres, portanto faz sentido, era um primeiro-ministro português, portanto o país é pequeno, as pessoas falam. António Guterres, em 2020, quando eu recebo a mensagem, secretário-geral das Nações Unidas, líder em termos simbólicos do mundo, e diz-me, está a ser preparada uma grave crise financeira para 2025. Ok, podia ser outro dia. Plano quinquenal, 5 anos, para preparar uma coisa. O que é certo é que agora, com esta situação que nós temos nos Estados Unidos, com o Donald Trump possivelmente a vencer as eleições, com uma guerra que começou entre a Rússia e a Ucrânia, ou a guerra, 2 anos depois de eu ter recebido esta mensagem. Neste momento, se o Trump for eleito, agora em novembro de 2024, como se calhar vai ser, se não houver um outro atentado contra ele, se for eleito, como possivelmente vai ser, o ano de 2025 vai ser o ano mais difícil que alguma vez, se calhar, tivemos na face da Terra. Porque vão culpar o Trump da tal crise, vão culpar o Trump da guerra que ele diz que quer parar, mas que é para continuar. Portanto, vai haver imensas desculpas para criar uma das maiores crises mundiais. Isto, se calhar, estava a ser planeado há 5 anos. Não sei. Mas deixo aqui um aviso. Eu espero que o ano de 2025 venha-me obrigar a comer estas palavras. Porque senão, se calhar é só isto que vou ter que comer. Muito bem. Frederico, relativamente ao movimento woke, tu falas também aqui, a tirar os 15 minutos, os novos alimentos, eu não quero entrar na parte dos insetos e dos novos alimentos. O movimento woke acaba por ser importante porque esta semana, numa entrevista com o Jordan Peterson, Elon Musk disse que o movimento woke matou o filho dele. Metaforicamente, mas sim. Exatamente. Porque, de alguma forma, o conseguiram ludibriar a ele, assinar uns documentos e afinal, o filho dele tomou bloqueadores de puberdade e fez a transição. Sim, esse capítulo também precisamente começa com uma conversa que eu tenho com uma pessoa que é um psicólogo e que está bastante preocupado porque ele diz que está de mãos atadas, porque não pode dar, digamos, conselhos que mudem a vontade do seu clienta, assim. Paciente, exato, paciente, cliente. Portanto, é
difícil, neste momento, dar um passo sem calcular onde é que vamos pisar. Que ovos é que vamos pisar? Que território é que vamos invadir? A polícia do pensamento está presente. Os piores dos perigos anunciados por George Orwell, em o entrar dentro da mente de uma pessoa, a manipulação da mente de uma pessoa, está presente. O revisionismo histórico. Portanto, nós temos de ter milhentos de cuidados antes de falar com uma pessoa, antes de comunicar com o ser humano. Numa época de comunicação, numa época em que a humanidade devia estar toda unida, numa época em que devíamos ser, conhecedores uns dos outros, nós agora temos dúvidas de saber. Então criam-se pequenos grupinhos. E, portanto, nós temos medo de andar na rua, de olhar para um lado ou para o outro, porque seremos logo julgados pelo aquilo que poderemos eventualmente dizer. Mas não é quase um paradoxo, porque, no fundo, parece que é a sociedade que eles querem fazer mais livre, onde a pessoa pode ser aquilo que quiser, aquilo que entender ser, aquilo que ela se aperceber se é ou não é, e, no entanto, aquilo que sentimos é um totalitarismo atroz. A liberdade, dizem, vem com responsabilidade. Com grandes responsabilidades e tudo. Isto não é de um filósofo, isto é do Stan Lee, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isto é do Stan Lee, o criador do Homem-Aranha. Da Marvel. Da Marvel. Com grandes poderes vem grandes... E, portanto, neste momento há um grande poder entregue, ao que parece, à polícia do pensamento. E esse poder que está a ser entregue à polícia do pensamento está a condicionar a liberdade individual de muitas das pessoas que pensavam que tínhamos conquistado liberdade política, tínhamos quebrado as barreiras na censura, que tínhamos conquistado as barreiras para podermos exigir a transparência aos nossos políticos, uma transparência que se refletisse em boa condução da vida pública e da causa pública, em que houvesse uma responsabilização e que o voto democrático contasse, e que isso desse base a regras, e que as pessoas fossem simples, humanas, e equilibradas e balizadas, e que não entrássemos em histerias segregacionistas, extremistas, onde não parece, onde se tu não aceitas uma minha opinião, és o meu inimigo, onde não se há um espaço de aproximação, para o contraditório. E isso vai criar, isso está a criar situações muito perigosas psicologicamente nas nossas crianças. Lá está. Os próximos 100 anos vão ser um resultado disso. Se nós não deixarmos, pelo menos uma menção de algo daquilo que era o equilíbrio, eu espero que esse livro daqui a 100 anos venha a ser lido por alguém que depois venha a descobrir que há um caminho possível para a sociedade, construir uma nova sociedade na base daquela sociedade que eu estou a ver que vai ser construída na destruição da sociedade que temos, como se calhar outras já foram feitas. Portanto, o que é que vem para aí? Nós estamos a conversar com o Frederico Duarte de Carvalho sobre o seu novo livro, 10 com inspirações para os próximos 100 anos. Um outro capítulo tu dedicas aqui à crise climática, e relativamente à crise climática é interessante ver que, por exemplo, há pessoas que se dedicam a ir buscar notícias de há 50, 60 anos de jornais a mostrar temperaturas bem superiores àquelas que registamos agora em determinadas cidades, e a única coisa que as pessoas estão a dizer não é que elas não estão a dizer que não temos que ter atenção à natureza e ao clima, mas aquilo que se vê monta-se naquele cavalo de Troia, por assim dizer, e cavalga-se aquilo até a exaustão. Essa é a tal questão dos extremismos que eu há bocado estava a falar. Há quem seja negacionista completamente das crises climáticas, há quem seja extremamente alarmista e queira impor uma coisa que é a regra do medo. Ora, a regra do medo é que nos faz separar do que é que devia ser uma própria investigação científica das coisas. Nós sabemos que provocamos crises, nós sabemos que o ser humano provoca intervenções na natureza que estão num ciclo. E, portanto, nós, como seres humanos, somos disruptores, muitas vezes, de um ciclo da natureza. E uma coisa é certa, a natureza organiza-se independentemente de nós o disruptemos ou não.
Ou dizemos, vamos destruir o planeta. Não, nós não vamos destruir o planeta. Nós vamos destruir, se calhar, a presença do ser humano no planeta. Claro. Que é o que mais tem provocado algumas das... E só para colocar em cima da mesa, éramos muito poucos quando os dinossauros desapareceram. Exatamente. Não foi culpa nossa nem dos desodorizantes que usávamos, não é? Nada. Tu notas, isso sim, que há uma certa variação da temperatura. Okay. Isso há. Vais dizer assim, faz quente porque está no verão. E no inverno faz frio, mas faz mais quente no verão e no inverno faz mais frio. Portanto, isso nota-se. Nota-se aqui situações. Mas isso também é porque as nossas cidades, por exemplo, não têm tantas árvores como deviam ter. Há locais que são autênticas ilhas de calor e que poderiam ser melhor combatidas com essa colocação. Mas isso depois leva certos políticos a aproveitarem-se para criarem situações em que resolver problemas urbanísticos na desculpa da situação climática. Ora, isso é que traz inimigos a uma situação e uma preocupação ecológica natural. Sim, mas uma afirmação como a do Al Gore há alguns anos atrás, que o gelo ia derreter-se, ou na sua totalidade, ou na sua maioria... Nós não temos, felizmente, não temos assistido a esse efeito catastrofista. Infelizmente, temos, se calhar, à custa de também não termos assistido a nos terem prometido e a não ter acontecido, agora achamos que podemos relaxar também. Okay. Em situações, e aí eu volto sempre, e aí eu sou utópico nisto, ao equilíbrio. O equilíbrio humano com a natureza. Aí existem propostas equilibradas, sérias, politicamente aceitáveis, que não criam as tais divisões entre ou existe alterações climáticas ou não existe nada. Mas, Frederico, ouvir-te, especialmente aqui nesta área e talvez provavelmente nas outras, então eu tenho que chegar à conclusão que as teorias da conspiração nascem em todo o espectro político, social, cultural. Nasce da esquerda à direita. Um ser humano, elas nascem mais, e eu como jornalista eu repito-me, não me importo sempre de me repetir aqui em todos os sítios e tudo, eu digo sempre, eu sou a pessoa que está ligada ao meu nome profissionalmente, está ligado à palavra conspirações, tudo bem, apenas e somente porquê? Porque eu as combato, eu não as crio, eu não ando a conspirar contra ninguém. Eu não vou dizer, como outros dizem, ele vê conspirações em tudo. Não, eu vejo conspirações onde elas existem. E existem. Porque as conspirações, e eu como jornalista sei, que elas existem no momento em que há dúvidas sobre factos oficiais. Agora temos a discussão, ainda agora vemos nos Estados Unidos, ninguém sabe como é que foi que um jovem foi para um telhado capaz de dar um tiro a um candidato a presidente dos Estados Unidos, que já tinha sido presidente dos Estados Unidos. Ora, não sou eu como jornalista que vou dizer que isto é uma situação normal. Sim, Frederico. Portanto, se isto aconteceu a um nível, obviamente há uma conspiração. Eu assisti às imagens do atentado ao Ronald Reagan e não me veio, nem me passou pela cabeça uma eventual conspiração. Mas ou seja, aí tens outra coisa que tu não sabes. Então, se calhar, não sei. Não, é que o atirador tinha... A família do atirador era amiga de George Bush. A família... Sim, do John Will... agora já não lembro do senhor, do nome do atirador, mas já havia... inclusive, acho que é o irmão do atirador ou alguém da família e tudo. Tinha estado a jantar qual atirador? Do Reagan? Okay. Do Reagan. Havia ali uma ligação ao George Bush. A coisa falhou, por exemplo, se o Reagan tivesse morrido, o George Bush já se tinha tornado presidente dos Estados Unidos logo ali em 1981 e não tinha que esperar até 88. Mas pronto, a coisa correu mal. Peço desculpa por trazer. Mas sim, pronto, podemos. Mas também houve um desvio da bala. Repara, a morte do Ronald... A tentativa de assassinato do Ronald Reagan vem depois na sequência, um mês depois, ele foi em março de 81, e em maio de 81, 13 de maio, é o atentado ao Papa. Houve ali uma espécie de pandemias de atentados nessa altura de 81. Foi um ano interessante. Olha, mas quando olhamos, por exemplo, para este atentado a Trump, há demasiadas imagens, demasiados vídeos
de pessoas que estavam preocupadas a ver o jovem a subir o telhado. As pessoas, ou seja, as pessoas próprias falavam para ele, desce daí e tal. E, no entanto, os serviços secretos, que se gabam de ser dos melhores do mundo, não atuaram. Eles são sempre os melhores do mundo até as coisas acontecerem. O Kennedy também foi assassinado. Entretanto, a diretora dos serviços já se secretos demitiu-se. Eu vou pela tese da incompetência. Há uma incompetência aí enorme, e a tese da incompetência, muita gente vem dizer, não, mas houve mesmo uma conspiração, há todos os dados, se há muitas incompetências, então há uma conspiração para toda uma incompetência. Naquilo foi um sábado, o Donald Trump tinha uma segurança mínima, as preocupações estavam mais centradas para a mulher do Joe Biden e para a própria Kamala Harris, que estavam no mesmo estado, na Pensilvânia. Portanto, havia várias zonas de segurança, vários perímetros de segurança que eram da responsabilidade quer dos serviços secretos, quer da polícia local. Foi dito portanto, que aquele local ali era da responsabilidade da polícia local e, portanto, se calhar a falta de comunicação entre a polícia local e os serviços de segurança permitiram que um jovem estivesse em cima, um jovem que toda a gente viu, sim senhor, os serviços de segurança estavam a vê-lo, e agora eu pergunto a ti, e isto é o tal, digamos, o Trump poderá ser vítima do seu próprio sucesso. Tu és um agente, és um sniper dos serviços de segurança, e ainda vi agora o interrogatório à missionária responsável, a Schittle, e perguntaram assim, ele diz que pediu autorização ou instruções sobre como agir em relação ao jovem que ele estava a ver. E a senhora responde, ele não tem, ela não diz... Ela não confirmou se ele pediu. Ela não disse o que é que lhe foi dito ao homem. Ela apenas disse assim, de acordo com as nossas normas, ele não precisa de pedir autorização para atuar como deve ser. Calma. Claro. Então, de acordo com as normas humanas, eu sabendo disto, que ele não precisa de atuar, ele olha, vê um indivíduo e ele pode disparar. Mas ele vê um indivíduo num sítio onde supostamente não devia estar lá um indivíduo. Alguém não fez o trabalho de ter lá um indivíduo. Ou fez. Ou quem é o indivíduo? Espera aí. Está ali um jovem, mas esse jovem subiu há pouco tempo, tem uma espingarda, parece ter uma espingarda, mas se ele está ali e subiu para ali com a lata está exposto, este gajo não sabe o que é que está a fazer. Pode ter problemas mentais. Será que é até mesmo uma espingarda que funciona mesmo? Será que é uma coisa... Será que ele acha que está ali para proteger o Trump e está a querer imitar-me? Vou eu matar aquele rapaz? Com que direito? Não é com que direito, é assim. O que é que me vai acontecer se ele está inocente e eu mato aqui num comício do Donald Trump e vão estar a dizer que eu matei um dos do Donald Trump? Mas olha que... E ainda vão acusar o Donald Trump e eu vou causar com que o Donald Trump perca as eleições por causa deste tiro. Não seria a primeira vez que os serviços secretos tentavam uma coisa dessas. Obviamente, alguém que esteja... Os e-mails da Lisa Page e do Peter Stork para ele perder não sei quantos mil milhões a zero. Bem, não interessa. Mas estás a ver um pensamento humano. Eu entendo. Que é uma situação em que nós podemos ver o imponderável, é preciso ponderar. Claro. O imponderável. O que vem nos manuais é muito bonito. O que vem dentro da mente humana já é mais complicado. Por isso é que é necessário tal transparência, os tais, digamos, a investigação bem feita, para que isto deixe de ser uma conspiração e passe a ser uma coisa normal, ou pelo menos uma coisa que nós podemos aceitar logicamente. E aí sim, sai do ramo das conspirações. Enquanto isto não acontecer, o meu trabalho é analisar isto, é ver isto, é fazer as perguntas corretas de uma forma até chegar a uma conclusão em que nós sejamos esclarecidos. Olha, Frederico, nós começamos com a grande substituição, mas só falas da inteligência artificial no capítulo 6, porque essa é que é, para mim, um dos grandes receios de substituição, é que a inteligência artificial possa vir a substituir os seres humanos, não só na execução de determinadas tarefas, mas até no que pensar, no que dizer. Esse capítulo, eu tenho um carinho especial muito por esse capítulo. Foi o capítulo que menos trabalho me deu a fazer, porque foi o capítulo onde eu utilizei a inteligência artificial para que ele fosse feito. A sério? Fiz uma entrevista ao ChatGPT. É uma entrevista ao ChatGPT, para assim dizer. Obviamente que teve investigação, porque eu depois tive que ver o que é que o ChatGPT não dizia. E então também está explicado. E cheguei à conclusão de que, se for preciso,
as máquinas substituírem os seres humanos e se os seres humanos não conseguirem ir a tempo de que as máquinas nos substituam, as máquinas não terão qualquer problema em nos substituir, poderão depois ficar obsoletas, porque já não haverá ninguém para as manipular ou para lhes fazer perguntas. Poderão-se fazer entre elas. Portanto, sim, a inteligência artificial é uma das coisas mais... É muito... alguém dizia há uns tempos, eu quero que a inteligência artificial ajude-me a fazer o meu almoço, a lavar a minha roupa, a tomar conta da minha casa, para me deixar tempo para eu pintar, escrever e criar. Não precisa que a inteligência artificial crie na minha ausência enquanto eu estou a lavar a roupa e a tomar conta da casa. Portanto, é preciso ver até que ponto é que nós estamos a usar de forma inteligente a artificialidade que nós criamos de uma forma inteligente e que parece ser estúpida na solução e nas coisas que nós vamos fazer. Eu não me importo que haja um robô a fazer alguns trabalhos que certas pessoas poderão fazer, desde que, se calhar, o salário desse robô passe para o ócio da pessoa que perdeu o emprego por causa desse robô, da inteligência artificial. Portanto, nós temos aqui que criar uma sociedade em que está preparada precisamente para esta grande substituição, essa outra, sim, essa substituição da mente humana por aquilo que nós podemos ainda fazer como seres humanos na face da Terra. Sabes que o Elon Musk já começa a falar até do subsídio universal, ou mínimo universal, ou rendimento mínimo universal. O rendimento mínimo universal acaba por, depois é preciso indexar a inflação, qual é que será digamos, o rendimento. E não me importa meter zero dinheiro se não tiver que gastar dinheiro. Portanto, não é questão do rendimento. Cada um... O Elon Musk vai mais... Há uma coisa muito perigosa. Tu citaste o Elon Musk, ele parece que é uma referência. Há um capítulo aí sobre... O livro tem 10 conspirações e depois tem 7 biografias, também é importante dizer isso, 7 biografias de algumas personalidade que Tu vais fazem... continuar a bater-me, é só porque está-me a doer, estás-me a bater. Não, está escrito aí à tua frente. Eu não estou a ver, eu não estou a dizer que ele é um modelo. Estou a usar referências. Não. Não tenho um póster dele no quarto ou na sala. Pois, eu não tenho... Não há gente providencial. Nos seres humanos têm qualidades, defeitos. Há uns mais que têm uma agenda, ou talvez não. Muita gente pergunta, mas qual é a tua agenda, Frederico? O meu problema é esse, não ter uma agenda. Neste momento, pelo menos, não tenho uma agenda. A minha agenda é ir trabalhando e criando e fazendo e obrigando as pessoas a pensar, porque eu tento obrigar-me a mim a pensar também. E o Elon Musk, há um pequeníssimo pormenor da sua biografia que ocupa uma biografia assim desta grossura. E depois tem uma página dedicada ao seu avô, que ele morreu quando ele tinha 3 anos, mas que tinha uma frase interessante, porque dizia: o avô fez parte de uma coisa que era o grupo dos tecnocratas. Nos anos... E o Elon Musk fez uma vez um Twitter, logo no início, quando o seu projeto de mandar naves espaciais a Marte, em que dizia: vamos criar a tecnocracia marciana. E nisto tudo a ideia é de que vai haver uma terceira guerra mundial e quem se vai salvar vão ser os tecnocratas que vão estar em Marte, enviados pelo Elon Musk, que depois virão de Marte para a Terra para então criar uma nova sociedade, porque esta já deu o que tinha a dar. É um plano interessante, de facto. Parece que é esse que está em marcha. Poderia ser. Espero bem que não. Espero bem que me engane. Mas, na tecnocracia marciana, muito interessante. Trabalhas só aos 25 anos, até aos 45 anos. O resto do tempo não precisas todas as outras pessoas não precisam de trabalhar. Não vais ganhar um salário, vais ganhar uns créditos de energia de acordo com aquilo que fores produzindo. Irás ter imensos dias de férias até, vai ser um trabalho racional, vais ter muito trabalho, mas depois também vais ter o teu devido descanso e tudo isso. De acordo com isto vai ainda acima, isto é assim, não há democracia, e isto ainda é pior do que o comunismo. Vai fazer parecer com que o comunismo seja uma coisa de direita. Mas vai funcionar, dizem eles. Porquê? Porque são feitos por cientistas que acham que é mais importante, a humanidade é mais importante de uma forma para ser entregue a políticos. Portanto, nós os cientistas é que sabemos, é que temos isto tudo bem organizado. Inteligência artificial, unidades de energia,
uma vida ótima para todos, trabalhas no tempo em que tens mesmo saúde para o fazeres, contribuis para a sociedade com esse teu trabalho, e todos os outros podem estar, digamos, dedicados àquilo que eles quiserem. E que haverá, digamos, de entretenimento ou outras coisas, é que não serás... Incrível. Não há nenhum filme que eu tenha visto ficção científica. Pronto, por isso é que é bom que as pessoas comprem este livro, entrem nisso, está aí essa explicação. O Blade Runner. Olha, deixa-me também falar aqui do capítulo do dinheiro digital, porque esta semana assistimos a um apagão informático que prejudicou milhões de pessoas um pouco por todo o mundo. Este é um dos perigos, mas há um outro perigo ainda. Se o meu dinheiro for digital, nada me garante que alguém que não gosta de mim me pode manter longe daquilo que eu ganhei. O dinheiro, por muito que nós, digamos, o vil metal, o vil metal, a ganância, não deixa de ser, ao fim e ao cabo, uma forma em que nós nos encontramos de nos auto-organizarmos no nosso tempo. A justa retribuição pelo trabalho prestado, por exemplo. É essa uma base do trabalho. O gosto pelo trabalho, o meter as mãos ao trabalho. Portanto, o ser... eu não direi que há uma exploração do trabalhador pelo patrão. Porque também, eu posso dizer, também é uma exploração do patrão pelo trabalhador. O patrão tem muitas responsabilidades, as pessoas nem sabem o que é que custa ser um patrão. Eu não sei. Por isso é que não, porque também não o quero ser. Portanto, é um bocado isso. Cabe ser patrão a mim próprio às vezes, e eu sou o pior dos patrões. Portanto, eu sei bem o que é que um patrão pode sofrer, porque eu sei que sofro quando eu quero ser patrão. Portanto, isto só para explicar que o dinheiro é uma coisa que pode e deve existir, porque te dá também a liberdade. E a liberdade do dinheiro, o dinheiro é uma forma anónima, digamos, de tu teres a tua privacidade da forma como gastas o dinheiro, com quem quiseres gastar o dinheiro. Só que o Estado acha que tu não és uma pessoa responsável. O Estado acha que tu vais gastar o dinheiro em negócios ilegais, ilegítimos, que vais comprar armas, que vais comprar drogas, que vais fazer isso. Porque o dinheiro também te permite fazer isso. Mas também há maneiras legais disso ser resolvido, e por isso é que nós temos tribunais e polícia e tudo. Ora, se o Estado quer justificar que não podes usar o dinheiro físico porque é preciso controlar a origem e o destino do dinheiro, o Estado está-te a dizer que tu vais ser, a partir de agora, um escravo do Estado. Em que perdes a tua individualidade, em que perdes a tua privacidade, em que perdes a tua capacidade de presentear alguém que tu queiras presentear sem que haja necessidade de dizer isso. Porque já existem regras de quanto dinheiro é que tu podes gastar. E se calhar podíamos discuti-las, mas até as aceitamos. Mas agora, ainda depois disso tudo, ainda nos querem tirar um dos últimos prazeres de como gastar dinheiro. Então, nesse sentido, é realmente assumir que vivemos numa prisão. Pronto. Quem acha que é uma boa ideia acabar, porque é prático, e que podemos acabar com muitas das outras, com guerras. Se isso acabasse com guerras, ok, tudo bem, mas não acabam com guerras. Portanto, eu se gastar 3.000 euros, sou proibido de gastar, mas uma bomba, uma granada que caia neste momento em Gaza ou na Ucrânia, custa muito mais do que isso. Claro. Tem aqui outros dois capítulos, nós não vamos abordar porque quero desafiar-te aqui a outra coisa, que é o transhumanismo e as pandemias, e creio que as pandemias está bem recente na nossa memória aquilo que passámos com as pandemias, mas tu tens aqui umas páginas dedicadas a protagonistas. Eu vou-te provocar. George Soros, Klaus Schwab, Bill Gates são provavelmente 3 dos maiores doadores mundiais de dinheiro, não é? Ora, lá está. A filantropia é uma forma muito interessante. E no Soros eu já dou A filantropia é uma forma muito interessante de tu te mostrares uma pessoa despojada. Um Messias. Eu dou. Eu tenho tanto. Eu dou-vos. É a nova multiplicação dos pães e dos peixes. Exato, uma multiplicação. Ou se calhar até ganham dinheiro com a filantropia. Não é só isso. Usam o poder da filantropia para dizerem, eles ditarem qual é o pensamento certo que tu deves seguir. Porque eles acham, eu é que sei. E eu, tudo bem, algumas coisas se calhar sabem. Se calhar algumas coisas são corretas. Mas ditar isso, dando dinheiro, escolhendo dinheiro e manipulando depois a própria comunicação social, em que diz,
eu vou patrocinar este programa com a minha filantropia. E este programa, que supostamente é um programa livre e com regras jornalísticas, tem de fazer as perguntas que eu acho que devem ser feitas. E ninguém me vai investigar de onde é que vem o meu dinheiro. Ninguém vai investigar-me a mim, porque eu sou um filantropo e sou bom. E condicionar a poderes políticos e eleitos pelos cidadãos. É quando tu privatizas a democracia. A filantropia pode ser utilizada para situações mais... como é que é? Como é que se dizia aquilo? Quem dá não diz que deu, não é? A tua mão direita não digas a mão... Exato. E, portanto, e tu sabes que eles são filantropos. Portanto, a partir do momento em que tu sabes, já deixam de ser filantropos. O verdadeiro filantropo é aquele que a gente não sabe que deu. Estes quase que fazem publicidade. Eles fazem publicidade disso. Às suas eu digo, há um conto que é o do Fernando Pessoa, o banqueiro anarquista, que infelizmente eu li quando tinha uma certa idade e que me marcou. Eu quando digo infelizmente estou a ser irónico, mas é que é um conto que eu recomendo a quem não o leu, que o leia com algum cuidado, porque decididamente poderá mesmo mudar a vida de uma pessoa. Eu não vou dizer que mudou completamente, mas manteve-se, digamos, como um mote para muitas das coisas que eu digo e que me justifica, que é um anarquista deve libertar as pessoas. Essa é a função do anarquista. Só que quando o anarquista quer libertar uma pessoa, está a impor uma vontade a essa pessoa. Portanto, o anarquista só pode libertar uma pessoa, a si próprio. E liberta-se a si próprio e não diz aos outros como é que devem fazer. E esse é o problema dos filantropos. Dizem aos outros como é que devem fazer. Olha, e ainda em relação a dois nomes que apresentas aqui, apresentas dois líderes políticos, Donald Trump e Vladimir Putin. O ano 2025 vai provar e vai demonstrar se poderemos ter uns próximos 100 anos em que esses nomes terão de ser lembrados, ou bem ou mal. O ano 2025 vai ser um ano muito, muito importante para as nossas vidas e Donald Trump, caso seja eleito, e Putin vão ser... Já falámos de Musk, mas também tens aqui Peter Thiel. Peter Thiel é o último, é a fechar, é dos tipos mais desconhecidos. Muita pouca gente sabe quem é o Peter Thiel, mas quando tu viajas e tens o Airbnb, quando tu tens o PayPal, quando tu tens o LinkedIn, quando tu tens o Spotify, quando tu tens o Facebook, Peter Thiel tem o dinheiro lá. Portanto, é um dos nomes mais importantes que existe. É o homem que pode fazer e desfazer carreiras e políticas. Olha, e países. Nós estamos nos últimos 2 minutos, Frederico, e aquelas teorias da conspiração que nascem, mas que depois rebatem outras teorias da conspiração que acabam por se comprovar, como, por exemplo, a interferência russa em 2016, que nasce como a teoria da conspiração, mas depois termina morrendo diante dos factos. Olha que, sim, ela pode... Não vou dizer que nós podemos sempre voltar a elas. Atenção, se o Trump for agora reeleito, ainda vão dizer que a guerra da Ucrânia foi feita para que o Trump fosse reeleito, para que houvesse uma crise, para que o Trump a resolvesse. E aí voltas a entrar na teoria da conspiração de que o Trump é um fantoche do Putin. Atenção. E o Putin, e pior ainda, se o Trump quiser demonstrar que não é um fantoche do Putin, ainda pode então abraçar os grandes poderes universais e será então abençoado. E este atentado ao Trump, se calhar foi um aviso. É sempre possível construir. Porquê? Porque não há transparência. E não havendo transparência, a gente não sabe como é que são as coisas. A transparência, no fundo... É o jogo de espelhos do John le Carré, que dizia na espionagem e tudo. Isto também acaba por ser também muito disso. Há sempre material, infelizmente, para o meu trabalho. Muito bem. Frederico, as pessoas podem... Este livro é da Oficina do Livro. As pessoas podem adquirir em muitas das livrarias ou através de online. Ou através de online. Olha, um grande abraço. Desejo-te o maior dos sucessos. E obrigado mais uma vez pela liberdade. 10 conspirações para os próximos 100 anos da grande substituição ao transhumanismo e a Terceira Guerra Mundial. O livro de Frederico Duarte de Carvalho. Resta-me desejar-lhe um resto de uma boa noite. Já sabe que pode ver e rever estes programas subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Este fim de semana, se puder, já sabe, passe por uma livraria, adquira um destes livros do Frederico e leia, mas não tenha medo, porque uma das coisas que nós temos visto é que, na realidade, encontramos muito mais fantasia. Uma boa noite e obrigado.